agora legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa, que é a Biologia. E hoje nós vamos dar continuidade à aula de fatores antrópicos que afetam o equilíbrio ambiental, ou seja, os impactos ambientais. E falaremos hoje sobre a poluição hídrica, ou a poluição das águas. E vamos começar com um processo chamado de eutrofização ou eutroficação, que nada mais é do que uma sucessão de eventos decorrentes do lançamento aí de nutrientes, principalmente aí fósforo e nitrogênio, ou matéria orgânica nos ambientes aquáticos. O fenômeno pode provocar diminuição do oxigênio dissolvido na água e, consequentemente, a morte dos organismos, o que a gente acaba chamando a morte do corpo d'água. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa sucessão de eventos, como é que acontece o processo da eutrofização. Então, iniciando aqui a eutrofização, nós vamos ter aí despejo de fertilizantes na água, né? Rico aí em nutrientes, principalmente aí o fósforo e o nitrogênio aí presente nessa água. Pode ser advindo aí de fertilizantes, né? Pode ser aí através do esgoto sem tratamento, tá? Então, é o primeiro passo aí para a eutrofização. Em seguida, a gente tem aí, a partir do momento que você tem essa matéria orgânica, esses nutrientes aí nessa água, o crescimento de algas, tá? Então, a água do corpo d'água aí, né, ele fica com esse aspecto aqui, ó, uma amostra aqui, tá, de lodo na água. Então, ela fica com esse lodo aqui, que é uma grande quantidade aí de algas presentes nesse corpo d'água. Tudo bem? Então, nós temos aí em seguida essas algas morrem, tá? Então, as algas que ficam na camada inferior do lodo acabam morrendo aí. Por quê? Porque não recebem luz. Esse lodo aí impede a passagem de luz e as algas que estão embaixo não conseguem realizar fotossíntese e, consequentemente, elas morrem. Tudo bem? Em seguida, o que vai acontecer? Tem um aumento de matéria orgânica na água. Tanto as algas mortas, como o conteúdo do esgoto doméstico aí, representam aí grande e indevida quantidade de matéria orgânica presente na água, tá? Ou seja, aumentou muito a quantidade de matéria orgânica nessa água. Tudo bem? Continuando, nós temos o seguinte: com essa matéria orgânica, nós vamos ter o crescimento das bactérias aeróbias, tá? Então, bactérias que usam o oxigênio aí da água para realizar a decomposição. Se tem muita matéria orgânica, começa a ter um aumento dessas bactérias decompositoras aeróbicas, tá? Que vão utilizar o oxigênio aí para fazer o processo da decomposição. Tudo bem? Olha só. A utilização aí do oxigênio da água, né, para a degradação da matéria orgânica, ou seja, fazer o processo de decomposição, vai ocorrer a chamada DBO. A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, tá? Então, trata-se da quantidade de oxigênio utilizado pelas bactérias para degradar a matéria orgânica, né, para fazer o processo de decomposição. Então, quando a gente tem um aumento da DBO, consequentemente, nós temos uma diminuição da OD, ou seja, do oxigênio dissolvido na água. Tudo bem? Está dando para acompanhar aí a sequência, né? Como é uma sucessão de eventos. Então, olha só o que acontece agora. Em seguida, nós temos a queda do oxigênio da água. Como a gente acabou de ver, a concentração de oxigênio aí dissolvido na água tende a cair, tende a diminuir. Aumento da DBO, diminuição da OD, do oxigênio dissolvido. Bem? Vamos lá. O que vai acontecer aí com a menor quantidade de oxigênio? Morte dos seres aeróbios. Morte por asfixia dos seres aeróbios, tá? Quem precisa aí de oxigênio para viver, consequentemente, vai morrer com essa diminuição do oxigênio dissolvido. Em sequência, o que a gente vai ter?
crescimento das bactérias anaeróbias, tá? Então, na ausência de oxigênio, crescem as bactérias que não precisam do oxigênio para viver, ou seja, as bactérias anaeróbias, tá? E, por conseguinte, nós vamos ter aí as bactérias anaeróbias continuam decompondo a matéria orgânica, só que agora elas não utilizam o oxigênio, né? E, consequentemente, vai haver liberação de gases tóxicos nesse processo aí, tá? Como o gás sulfídrico, como o metano. Nesse caso, quando chega nessa situação, a gente diz que esse corpo d'água está morrendo, né? E, de repente, ele morreu o corpo d'água porque os organismos aí vivos aí, consequentemente, diminuiu drasticamente a sua quantidade. Tudo bem, galerinha? Belezinha. Então, vamos dar uma olhadinha mais aqui para a gente continuar esse processo aqui de poluição hídrica. Vamos lá. Legal. Galerinha, de forma simplificada, podemos dizer que existem dois tipos de esgotos, né, ou efluentes, tá, que são prejudiciais aí ao meio ambiente, tá, se não forem devidamente tratados, claro. Então, nós temos aí o chamado esgoto doméstico e o esgoto industrial. O esgoto doméstico aí é formado aí por água, matéria orgânica, né, agentes patogênicos, tá? Deve passar por uma estação de tratamento de efluentes, ou uma estação de tratamento de esgoto, né, uma ET doméstico aí, tá? Que aí ele vai ter água aí mais limpa para poder ir para o corpo d'água aí, um rio, uma represa, tá certo? Porque o esgoto foi tratado, então você tem uma água mais limpa aí para poder voltar para os corpos de água, tá? Você vai ter aí o lodo retirado, que pode ir aí para um aterro sanitário, tá? Você pode fazer o processo de compostagem, né, para a produção aí de fertilizantes, assim como também você pode ter aí a extração do gás metano, que acaba servindo aí para a própria usina aí, vamos dizer assim, tá bom? Aí acaba tendo aí como geração aí até para energia e tal, como combustível, geração de energia. Tudo bem? Ora, nós podemos ter aí, também no caso do esgoto industrial, né? Aí já tem uma composição um pouco diferente, metais, né? Compostos orgânicos, compostos inorgânicos aí, que deve passar por uma ET industrial, uma estação de tratamento de efluentes, né? Industrial, tá? Você vai ter aí, nesse caso, produtos tóxicos presentes, tá bom? Temos também a questão do lodo, o lodo retirado aí, tá? Que esse lodo também pode passar por um processo de reutilização, tá? Nas próprias indústrias, ok? E também pode ir aí para um aterro sanitário industrial, tá? Então tem uma pequena diferença aí entre, né, no caso do tratamento do esgoto doméstico e do esgoto industrial. Galerinha, nós sabemos que temos algumas doenças que são veiculadas pela água, né? Então você tem aí viroses, como hepatite A, poliomielite, bacterioses, né, como cólera, salmonelose, febre tifoide, né, protozooses, como a giardíase, a amebíase, as verminoses, né, as candidíases, as cilostomoses, cisticercose, as oxidurases, tá? Então veja que é uma grande quantidade de doenças que são veiculadas pela água. Por isso, a importância que se tem do tratamento de esgoto, assim, claro, como o tratamento de água, tá? Então, tem que ter as duas partes, tratar a água, consequentemente, né? E tratar o esgoto. Tudo bem? Belezinha? Vamos dar uma olhada como funciona uma ET, né? Uma estação de tratamento de efluentes, tá? Doméstico. Tudo bem? Do tipo aí convencional, tá? Então, não é mágica, né? Não é mágica que acontece. Olha só o trabalhão que se dá. E tem que ser feito isso. Então, você está em casa, deu a descarga. O que vai acontecer? O processo de gradeamento, a primeira etapa, né? O esgoto doméstico é formado por 99,9% de água e 0,01% de resíduos sólidos, tá? Materiais sólidos grosseiros aí, como pneus, plásticos, né? Cadáveres de animais, peças de carro, pedaços de
de madeira, etc. Aí, são retidos e removidos aí do sistema por grades especiais nessa primeira etapa. Claro, na maioria das vezes não vai ser de casa que isso vai chegar lá na estação de tratamento, mas a gente sabe que pelas galerias de agropluviais, né? Então, o cara joga todos esses materiais, esses resíduos aí na rua, né? E dá uma enchente aí que a água leva para as galerias e acaba chegando aí e, consequentemente, isso causa até um certo prejuízo, tá? Uma demora aí, no caso aí, para essa primeira etapa aí, até acontecer a retirada desses materiais, aí, desses resíduos sólidos, tudo bem? Então, acontece isso daí, tá? Vamos prosseguir aqui na estação de tratamento. Você tem aí a caixa de areia, nesse compartimento aí, a areia presente no esgoto, ele acaba se sedimentando, tá? Ficando aqui na parte de baixo, tá bom? Então, olha só, prosseguindo, depois você tem o chamado decantador primário, tá? Então, nesses compartimentos aí ocorre a decantação, a sedimentação dos dejetos aí, fezes, né, e etc. Posteriormente, uma espécie de pá remove o lodo decantado aí, que será enviado para outro compartimento, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Tá? Nós temos aí um tanque de aeração, tá? Microbolhas de ação injetadas aí nesse tanque para estimular o crescimento de bactérias aeróbias. Tais bactérias aí fazem a decomposição da matéria orgânica dissolvida na água. Isso é importantíssimo, tá? Aí, que aí nesse processo aí também vai diminuir, por exemplo, o mau cheiro, né, que seria exalado aí de uma estação de tratamento. E ela não obrigatoriamente ela não tem que ter mau cheiro, tá? Então por isso que tem todas essas etapas acontecendo aí. Esse tanque de aeração é extremamente importante nesse sentido, tá bom? Vamos lá, temos o decantador secundário, né? Então resíduos formados durante o processo de aeração tendem a se decantar aí, né? A se sedimentar aí no fundo dos tanques, tá? Então, esse lodo depois é removido aí e enviado para os flotadores, tá? Que é essa outra aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aqui, galerinha, a gente tem um produto final, tá? Da água, cerca de 95% aí, e ela recebe aqui, ó, o produto final da fase líquida do tratamento de esgoto, é praticamente o que? Água, 95% aí. Então, nela pode haver ainda alguns patógenos, por isso se faz aí a necessária adição de cloro antes da água ser lançada no rio, uma represa, um mar, antes de voltar para os corpos d'água, tá? Então, justamente para matar aí esses patógenos que ainda possam estar presentes. Legal? Olha aí, do decantador primário aí vai para os adensadores, né? Então, o lodo do decantador primário é conduzido para os adensadores. Então, nesses tanques aí, o lodo se concentra e fica mais denso. E, no caso dos flotadores, o lodo do decantador secundário é conduzido para os flotadores aqui, tá? O lodo se separa da água por flotação, né? Que são as injeções de bolhas de ar. Tudo bem? Então, adensadores, flotadores, decantador primário, adensador, decantador secundário, flotador. Legal? Seguindo aqui, nós vamos ter uso de digestores. Então, nesses tanques aí ocorre a decomposição anaeróbia do lodo por bactérias metanogênicas, tá? Então, o metano pode ser reaproveitado aí como combustível, né? Geração de energia aí, e não vai ser liberado para a atmosfera aí, aumentando aí, no caso lá, o problema do aquecimento global que a gente viu lá na poluição atmosférica, já que o metano ele é um gás estufa, tá bom? Então, nesse caso aí, ele é reaproveitado, certo? E aí temos depois o filtro prensa, né? Placas aí prensam o lodo, retirando-lhe a água, então é a chamada desidratação do lodo, ok? E aí você vai ter, agora no momento final, tá? O lodo pode ou não ser reaproveitado como fertilizante, tá? Caso não seja aproveitado, ele pode ser acondicionado em aterros sanitários, e aí, levado aí por esses caminhões. Legal, pessoal? Beleza, então? Beleza.
Temos aqui uma outra situação chamada efeito cumulativo, tá? Então, certos poluentes da água, ar ou solo, né? Como os metais pesados e alguns pesticidas, têm o chamado efeito cumulativo, isto é, quando penetram no organismo, tendem a se acumular nos tecidos por longo tempo, causando uma série de danos, tá? Então, poluentes de efeito cumulativo, nós temos aqui metais pesados, como mercúrio, tá? Deposita-se no fígado, rins, tireoide, testículos, cérebro, né? O chumbo, né? Deposita-se aí nos ossos, cérebro, dentes, tá? Eles podem causar lesões aí no sistema nervoso, tá? Os pesticidas, né? Os organoclorados, como, por exemplo, o DDT, diclorodifenil tricloretano, tá? O famoso DDT, acumula-se no fígado, tecido adiposo, cérebro, tá? Pode causar aí lesão no fígado, rins, e pode causar até câncer, né? Eles são cancerígenos, tá? Já comprovado isso, tudo bem? Então, as substâncias cumulativas aí, né? Pode ser através de ingestão, respiração, né? Parte deposita-se, parte é excretada, tudo bem? Então, olha só que passa para a gente, passa para o ambiente, tá? Então vai tendo aí um caminho, né? Olha só, a chamada magnificação trófica, né? Ela trata-se do aumento da concentração de um poluente de efeito cumulativo, como a gente acabou de ver, o mercúrio, o chumbo, o DDT, tá? Em cada nível trófico que compõe uma cadeia alimentar. Então, sabemos que alguns desses poluentes podem ter o chamado efeito cumulativo e quando ele entra, no caso da cadeia alimentar, vai tendo um aumento, tá? Esse efeito cumulativo vai aumentando ao longo das cadeias alimentares, tá? Então, nesse caso, a gente chama de magnificação trófica. Olha só aqui, ó, a quantidade que se tem, tá? Veja que vai aumentando. Tá bom, pessoal? Então, essa é a magnificação trófica, né? Claro que tem a relação aí do chamado efeito cumulativo. Tudo bem? Bem, uma outra situação que a gente tem, né, a chamada maré negra, né, são os vazamentos ou liberação de petróleo aí nas águas por plataformas de exploração, navios petroleiros, águas de lastro ou até mesmo por acidentes, né, que são bastante frequentes, né, por incrível que possa parecer. Tudo bem? Então, a maré negra, né, você vai ter o óleo aqui na água. Tá? E aí, a luz do sol aí acaba tendo dificuldade em penetrar. Ora, que consequências nós temos com relação a isso? Tá? Morte de aves aquáticas, né? Porque esse óleo intoxica e vai impregnar as penas, impede o voo dessas aves, né? Impede a chamada regulação térmica, já que esses organismos são homeotérmicos, né? Regulam a temperatura aí do seu corpo, tá? Então isso acaba impedindo, tudo bem? Nós temos aí as algas que compõem aí o fitoplâncton morrem por intoxicação, né? Ou por não conseguirem realizar aí fotossíntese, a camada de óleo impede aí essa passagem de luz. Lembrando, o fitoplâncton aí é a base da cadeia alimentar aquática, então consequentemente os outros organismos terão prejuízo, não é isso? Morte de mamíferos aquáticos, o óleo vai intoxicar e impregnar os pelos, impedindo também a regulação térmica, assim como acontece com as aves. Tá? Morte de peixes, o óleo intoxica e impermeabiliza as brânquias, né? Impedindo a respiração, já que vai ser pelas brânquias que eles vão estar captando aí esse oxigênio, tá bom? Morte dos animais do costão rochoso, ostras, ouriços, etc. Ou seja, um prejuízo imenso para a biodiversidade, para os organismos aí presentes nos ecossistemas aquáticos, né? No caso aí, ecossistemas marinhos. Tá? E a gente sabe que tem as correntes aí e esse óleo ele pode ser levado para diversos locais, chegar nas praias e causar aí diversos problemas. Tudo bem, então? Legal. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui, mais um probleminha, a questão aí dos detergentes, tudo bem? Então, muitos tipos de detergentes domésticos e industriais lançados na água
não são substâncias biodegradáveis. Assim, os detergentes podem se acumular nos corpos d'água e formar espumas que aí dificultam a entrada de oxigênio no meio aquático, tá? Como principalmente aí, né, espuma na água, aí, a grande quantidade de espuma na água, aqui ainda tem um grande espaço, mas às vezes fica todo o corpo d'água tomado pela espuma, tá? Então, consequências que pode ter aí menor penetração de luz na água, tá? Então, diminuindo a taxa de fotossíntese das algas e cianobactérias do fitoplâncton, igual que acontece aí na maré negra, né? Menor oxigenação das águas, tá? Podendo provocar morte de muitos seres aeróbios, como os peixes. Então, é comum a gente ver também aquela cena de muitos peixes mortos, né, boiando por sobre a água. Isso pode ter sido um efeito também aí dessa consequência dos detergentes na água também. Prejuízo às aves aquáticas, porque os detergentes podem degradar a secreção lipídica, né, que é responsável pela impermeabilização das penas, né, produzida pela glândula uropigial. Então, né, no final ali como se fosse a cauda da ave, né, você tem lá uma glândulazinha, que elas melam o bico e vai passando nas penas para deixar as penas impermeáveis, né? E o detergente, ele vai acabar tirando isso aí e vai ser prejudicial, porque vai encharcar essas penas e tudo mais. Então, as aves vão ter aí problemas, tá bom? Então, uma outra situação que pode acontecer aí com relação à poluição da água. Tudo bem?